Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser online. Nós vamos ter aula de português, matemática, geografia e história. Então vamos começar? Nossa aula de português de hoje é na página 21. Nós vamos falar sobre o relato histórico. O que é relato histórico? Como o próprio nome já diz, eu vou contar a história de alguma coisa. Aqui, nessa página, está pedindo para nós contarmos a história do telefone. Então, nós vamos contar como o telefone foi criado, qual era o modelo. E aqui eu vou dividir pelos fatos. Tá vendo aqui embaixo nessa tabela? Nós vamos colocar aqui os fatos. O que aconteceu primeiro, aí vocês escrevem aqui. O que aconteceu depois, até chegar atualmente no smartphone que nós usamos, tá? Que são os mais tecnológicos. Então, agora vamos para a nossa aula de matemática, página 20. Aqui na página 20, nós estamos dando continuidade, tá? No nosso assunto da divisão. E agora nós estamos estudando o resto da divisão. Então, aqui são os exercícios que está sugerindo assim, na questão 6. Vamos descobrir regularidades sobre o resto de divisões. Então, aqui na A, escreva os 5 primeiros múltiplos de 6, sem contar o zero. Então, aqui é para vocês colocarem os múltiplos de 6 menos o zero, tá bom? E isso está pedindo também nas outras questões. Na questão 7, estão aqui os múltiplos de 9. A questão fala assim: observe a sequência formada por alguns múltiplos de 9. Esses números deixam o resto zero na divisão por 9. Os números são 9, 18, 27 e 36. Então, aqui na questão A, escreva a sequência dos 4 primeiros números que deixam o resto 1 quando divididos por 9. Então, quais são eles? O 10, o 19, o 28 e o 37. É só eu somar mais um nos múltiplos de 9 aqui, tá? Para ficar com o resto 1. E assim, sucessivamente, vocês irão fazer nessas outras atividades aqui, na B e na C, tá? Então, vamos lá para a nossa aula de geografia. É para abrir na página 11. Vamos abrir aqui, página 11. Nós vamos falar sobre o trabalho e os setores da economia. Então, aqui nós vamos ver sobre os tipos de trabalho que nós temos. Aqui nós temos a foto de uma carteira de trabalho, que é igual a essa aqui. Para que serve a carteira de trabalho? É uma modalidade de emprego onde a pessoa ela é empregada de alguma empresa, onde eles assinam a carteira dessa pessoa e essa carteira de trabalho ela garante direitos e deveres do trabalhador também. Então, vocês vão pesquisar aqui, vamos ler o texto e vão pesquisar sobre, tá? Então, vamos lá. Aqui está falando sobre leis trabalhistas, estão falando sobre os direitos que o trabalhador tem, certo? Então, aqui nós vemos vários tipos de trabalho. E na página seguinte, nós vemos um ambulante. Vocês lembram que eu ensinei para vocês o que é ambulante? Que é a pessoa que consegue andar com os seus produtos, né? Que ela pega o seu produto e vai andando de casa em casa, pela rua, oferecendo o seu produto para as pessoas. Então, aqui nós temos a foto de um vendedor ambulante, que é mais conhecido como camelô, né? E essas pessoas também, elas podem ser consideradas pessoas autônomas, ou seja, elas não têm a assinatura nessa carteira de trabalho aqui. Elas são autônomas, elas trabalham por conta própria, certo? E aqui nós vemos os trabalhadores rurais cortando cana-de-açúcar em uma fazenda. Então, é outra modalidade de trabalho também. É uma modalidade de trabalho que é realizada no campo, certo? Então, agora vamos aqui para a próxima página, que estão mostrando também aqui nessas fotos algumas profissões. Aqui nós temos 2 profissões que são consideradas antigas, que é aqui uma de datilógrafa e aqui um vendedor de enciclopédia. E logo aqui embaixo nós conseguimos ver algumas profissões que são consideradas profissões do futuro, que são profissões que foram acontecendo durante o tempo. Então, aqui a gente vê com o avanço da tecnologia, né, que a gente vê que são 2 cientistas que estão estudando aqui. Então, a gente vê que com o passar do tempo
foram criadas novas profissões. Então, na página seguinte, página 14, tem os exercícios para vocês fazerem. Aqui na questão 1, está pedindo: dê exemplos de profissões que deixaram de existir e outras que estão surgindo com o avanço da ciência e da tecnologia. Então, vocês pesquisem aí quais foram as profissões que não existem mais e quais foram as profissões que foram geradas, né? Agora com o avanço da tecnologia. Na questão 2, eu quero saber o que vocês querem ser quando crescer. E aqui tem outras perguntas também referente a isso, tá? Aí vocês respondam aí. Na página 14, a gente também vai continuar falando sobre o trabalho. Aqui nós temos uma foto de uma representação de um trabalho autônomo. É de um carrinho de lanche que vende lanches na rua. Então, isso aqui é considerado um trabalho autônomo, porque a pessoa não tem um ponto fixo e ela não tem carteira assinada. Aí temos aqui as questões para serem respondidas. Na questão A, o trabalho retratado na fotografia corresponde a qual setor da economia? Então, aí vocês, se for necessário, voltem lá no texto e vejam qual é o setor da economia que pertencem a esse tipo de trabalho. Então, aqui na questão 4, vocês vão ler o texto aqui sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Aqui vocês respondam a questão A. No Brasil, esses direitos são respeitados por todos os empregadores? Justifique a sua resposta. E a questão B, estão vendo que tem um caderninho aqui do lado? Então, é para ser respondida no caderno, tá? Não esqueçam de fazer o cabeçalho e respondam lá. Quais os principais direitos assegurados aos trabalhadores registrados em carteira por um empregador? Então, eu quero saber quais são os direitos dos trabalhadores assegurados quando ele tem a carteira assinada pelo empregador, certo? Então, vamos para a nossa aula de História. Na nossa aula de História, página 16, nós vamos falar sobre comércio na atualidade. Então, é mais ou menos o que a gente já estava falando em Geografia, certo? Então, aqui nós vemos as fotos de como é o comércio atualmente. Então, aqui, nos dias atuais, há diversas cidades no Brasil. Nelas ocorrem muitas práticas comerciais em lojas, ruas, shopping centers, entre outros locais. E conforme visto na abertura deste capítulo, o comércio também ocorre por meio da internet. Lembra que a gente estudou isso sobre comércio na internet, que vocês até fizeram uma pesquisa para mim sobre os sites mais utilizados no mundo? Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui também. Então, aqui na imagem nós conseguimos ver um homem fazendo compras em um shopping center. Aqui nós vemos uma rua na 25 de março, em São Paulo, onde tem uma predominância muito grande de comércio de rua, de camelôs e também de lojas, tá? Com um fluxo muito grande de pessoas. Aqui embaixo nós vemos o quê? Um comerciante, a gente percebe que a foto é antiga e que a loja também ela é antiga. E aqui é um empório, na atualidade em área rural de Itu, em São Paulo. Então, esse empório aqui, ele existe ainda em Itu. E você pode ver que o empório, ele basicamente vende raízes, ele vende ervas, tá? E tudo que as pessoas precisam. Basicamente, eles vendem tudo que é de extrema necessidade, porque ele fica no interior, então a pessoa precisa ter um local onde venda os produtos que ela precisa. Aqui na página 17, nós vamos fazer um exercício que diz assim: questão 1. Converse com uma pessoa adulta sobre o comércio no passado, na época em que ela era criança. Entreviste essa pessoa fazendo as seguintes perguntas. Aí aqui tem algumas perguntas para serem respondidas. Eu sugiro que vocês perguntem para alguém que tenha mais de 50 anos, tá? E aqui nós temos os outros olhares também, que tem um texto aqui para vocês lerem, e a gente vai ver sobre os brechós. Aqui nós temos a foto de um brechó, tá bom? Então é isso, espero que todo mundo realize as suas atividades, tá? Vou esperar vocês segunda-feira pra gente corrigir tudo certinho, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!